Antes de tudo, ter um órgão maior nem sempre significa que ele funciona melhor. Porém, no caso do cérebro humano, um cérebro mais volumoso tende a ser melhor sim. O cérebro humano tem em média um volume de 1 litro e 400 ml, mas existe bastante variabilidade no volume cerebral entre indivíduos. Um estudo com mais de 1.500 pessoas saudáveis descobriu que adultos com cérebros mais volumosos tendem a ter um QI maior. Porém, como existe muita variabilidade, é difícil prever o QI de alguém baseado em seu volume cerebral. De todo modo, é possível que fatores que aumentem o volume cerebral também aumentem a inteligência. O volume do cérebro é determinado em boa parte pela genética. Por causa disso, o volume cerebral entre as diferentes espécies é razoavelmente constante e você não vê uma pessoa com um cérebro do tamanho do cérebro de um pombo, e vice-versa. É importante destacar que fatores que diminuem o volume cerebral também tendem a prejudicar as habilidades mentais e a inteligência, como é o caso da infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Antes de dizer como aumentar o volume do seu cérebro, precisamos fazer umas definições. Você já ouviu falar de substância cinzenta e substância branca? Substância cinzenta se refere ao corpo das células cerebrais, como os neurônios. Tudo que seu cérebro faz depende de comunicação entre neurônios, e muitas vezes neurônios de regiões afastadas precisam se comunicar entre si. Assim, um neurônio A emite um prolongamento para um neurônio B, mas esse prolongamento muitas vezes precisa estar envolvido por uma espécie de fita isolante, que é a substância branca. Mas vamos ao que interessa. O que nós podemos fazer para aumentar o volume do nosso cérebro? Há muito tempo, estudos com animais mostravam que era possível mudar o volume do cérebro ao ensinar os animais a fazer tarefas motoras específicas. Então, pesquisadores alemães convidaram 24 adultos saudáveis para o laboratório. Os voluntários fizeram um exame de ressonância magnética para revelar o volume de algumas regiões cerebrais no início do estudo. Depois, metade dos participantes treinou malabarismo por 3 meses e a outra metade não. Após esse período, os malabaristas tiveram um aumento de volume da substância cinzenta de várias regiões cerebrais responsáveis pela visão. Porém, após 3 meses sem treinar, boa parte dos ganhos se perderam, o que mostra que o cérebro é plástico, sempre respondendo à forma como nós o usamos. Muitos estudos mostram que exercícios aeróbicos também aumentam o volume de regiões cerebrais específicas, independente da idade. À medida que envelhecemos, nosso cérebro vai encolhendo, mas um estudo de pesquisadores americanos mostrou que idosos que fizeram 3 horas de exercícios aeróbicos por semana, em intensidade moderada, durante 6 meses, tiveram um aumento no volume da substância cinzenta e da substância branca no córtex cerebral frontal, região crucial para diversas funções mentais, como a memória e a atenção. Exercícios aeróbicos são benéficos para o cérebro independente da idade. Os cientistas não sabem como o exercício pode aumentar o volume de certas regiões cerebrais, mas um estudo brasileiro deu uma pista. O time dos pesquisadores brasileiros Angélica Vitorino e Sérgio Gomes da Universidade de São Paulo e da Universidade de Mogi das Cruzes fizeram ratos adolescentes se exercitarem numa esteira diariamente, começando com 5 minutos até 1 hora por dia. Eles descobriram que, quando os ratos chegaram na idade adulta, eles tinham mais neurônios no córtex cerebral do que os ratos sedentários. Ou seja, se você quiser aumentar seu número de neurônios, exercícios aeróbicos podem ser uma alternativa. Mas existe outra coisa que você pode fazer para aumentar o volume do seu cérebro. Manter-se mentalmente ativo faz bem para o cérebro, mas alguns tipos de atividade mental são mais efetivos que outros, ao menos no que se refere ao volume cerebral. Por exemplo, um estudo da Suécia comparou o efeito de 13 meses de estudo diário de uma língua estrangeira com o efeito de fazer um curso de medicina durante o mesmo período no volume de regiões cerebrais envolvidas com a linguagem, como o giro frontal anterior, e com a memória, como o hipocampo. Curiosamente, os estudantes da língua estrangeira tiveram um aumento da substância cinzenta em ambas as regiões, mas estas regiões permaneceram com o mesmo volume nos estudantes de medicina. E quanto maior o ganho em volume destas regiões, mais os estudantes ficaram proficientes no idioma. Ou seja, estudar inglês a sério
pode ser uma boa para o seu cérebro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você tiver alguma curiosidade científica, conte pra gente nos comentários.